Eu nunca imaginei que uma visita simples pudesse virar o meu mundo inteiro de cabeça para baixo. Era para ser uma surpresa pequena e inocente, só eu, Cari, entrando no escritório do Lars com um sorriso caloroso, uma xícara do café que ele gostava, talvez um bilhetinho para lembrar que eu ainda me importava. Eu tinha 45 anos, sim, mas a idade só me tornará mais sábia, mais cautelosa e, no fundo, mais esperançosa de que o amor pudesse encontrar o caminho de volta até nós, mesmo depois de anos de distância. Eu tinha ensaiado esse momento por dias, imaginando o sorriso dele, imaginando aquele brilho breve nos olhos que, décadas atrás, fazia meu coração bater mais forte. Mas o que aconteceu em seguida, eu nunca poderia ter me preparado. Entrei no escritório e, por uma fração de segundo, o mundo pareceu prender a respiração. Lars parou no meio de um passo, como se alguém tivesse cravado uma faca bem no peito dele. E então eu a vi, Freya. A nova esposa do meu marido. Ela estava ali, radiante com uma felicidade que apertou meu peito de um jeito que eu nem achava possível. E exatamente quando meus lábios se abriram para cumprimentá-lo, Lars falou, com uma voz carregada de um peso que nenhum dos meus ensaios cuidadosos havia capturado. Ela está grávida, ele disse. Grávida. Minha mente ficou em branco. Meus joelhos quase cederam. O mundo ao meu redor embaçou, o som do meu próprio coração nos ouvidos, Emil passando por ali, olhando curioso, as palavras da Helene no telefone minutos antes ecoando fracamente, Cari, eu estou aqui. Parecia que eu tinha entrado num pesadelo do qual não conseguia acordar. Eu viera surpreendê-lo, recuperar um momento de alegria, talvez até um pedacinho da vida que um dia tivemos, e em vez disso, fui recebida por um futuro que já não era meu. Lembro-me de me agarrar à borda da mesa dele, os nós dos dedos brancos, tentando desesperadamente me equilibrar. Lars me olhou, os olhos arregalados, uma mistura de culpa e desconforto que só fez meu estômago revirar mais rápido. Freya estendeu a mão para a dele, e foi como se eu tivesse levado um empurrão nas costelas, o sorriso dela radiante, a presença inegável. Eu queria gritar, correr, dizer o quanto tudo aquilo era cruel, mas não conseguia. As palavras travaram na garganta. Eles talvez tivessem ensaiado esse momento, mas eu nunca imaginei que seria tão pessoal, tão cru. Por quê? Porque você não me contou, finalmente consegui perguntar, a voz tremendo como folha ao vento. Lars engoliu em seco, e os olhos dele desviaram para o chão, evitando os meus. Eu não sabia como. Achei o quê? Que eu perdoaria. Que eu sorriria, bateria palmas e desejaria felicidade aos dois? Minhas mãos tremiam. Minha mente disparava. Eu havia passado anos tentando construir uma vida que fizesse sentido para mim, que me desse dignidade, que me desse paz. E agora estava tudo destruído, num instante, por um momento que eu nunca vi chegar. Helene, minha querida amiga, apareceu então, quase como um anjo da guarda, a presença dela uma tranquilidade silenciosa no caos. Cari, respire, disse ela baixinho, me guiando até uma cadeira ao lado do escritório. Ela não falou mais nada, e talvez fosse exatamente isso que eu precisava, alguém para testemunhar, alguém para simplesmente estar ali enquanto meu mundo desmoronava em silêncio. Afundei na cadeira, sentindo o peso de 45 anos cair sobre meus ombros, sentindo a dor da traição mais afiada que qualquer coração partido da juventude. O escritório estava quieto, exceto pelo zumbido suave do ar-condicionado e pelo clique leve dos saltos da Freya enquanto ela se mexia ao lado do Lars. Ela parecia feliz, radiante até, completamente alheia, ou talvez deliberadamente ignorante, à tempestade na qual havia entrado. Eu queria odiá-la, afastá-la, exigir minha dignidade de volta. Mas mais que tudo, sentia uma curiosidade estranha e cortante sobre o futuro. O que Lars havia feito para esquecer tudo o que compartilhamos? Como nossos anos juntos tinham se tornado tão facilmente substituíveis? Meu coração, teimoso e firme, se recusava a aceitar a narrativa que me entregavam tão limpinha. Emil, o jovem assistente que havia passado antes, olhou para mim de novo. Não havia nada nos olhos dele além de uma leve curiosidade, mas de alguma forma, até aquela atenção passageira parecia um lembrete de que o mundo seguia em frente,
indiferente à dor no meu peito. E naquele instante, percebi que minha própria jornada, meu acerto de contas, estava apenas começando. Eu não era mais a mesma mulher que esperava quietinha nas sombras da nossa história compartilhada. Não, eu era Cari, 45 anos, e embora meu coração doesse, embora a traição tivesse deixado sua marca, eu ainda tinha poder sobre mim. Ainda tinha o poder de reescrever minha narrativa. Olhei para Lars, para o homem que amei por décadas, e algo dentro de mim mudou. Aquilo não era só raiva ou coração partido, era sobre entender, sobre ver o quanto havíamos nos afastado, sobre encarar verdades que ambos evitamos por anos. Eu não permitiria que esse momento me definisse. Eu observaria, escutaria e decidiria como minha história continuaria. Talvez a vingança não fosse o primeiro passo, talvez fosse paciência, observação e deixar a verdade se revelar para que, na hora certa, ela acertasse com todo o peso que merecia. A risada da Freya, leve e arejada, ecoou pelo escritório, e meu peito apertou de novo. Lars também sorria, embora nervoso, segurando a mão dela como se eu não existisse. E ainda assim, naquele espaço cheio de tensão e acusações silenciosas, encontrei uma clareza estranha. A vida havia mudado irrevogavelmente, sim, mas não tinha acabado. Havia espaço para força, para coragem, para escolhas que poderiam redefinir o resto dos meus anos. Eu não desapareceria no silêncio. Não me curvaria ao desespero. Eu me tornaria a observadora, a força quieta, e quando o momento chegasse, eu agiria, não de forma impulsiva, mas com intenção. Antes que eu pudesse me recompor completamente, Helene se inclinou mais perto. Cari, lembre-se, você não está sozinha. Você tem a mim. Você tem a sua verdade. E logo, eles vão ver o que subestimaram. As palavras dela, calmas mas firmes, acenderam uma chama no meu peito. Não era ódio que me preenchia, era determinação. Eu sobreviveria a esse choque. Navegaria pelo labirinto de traição, coração partido e incerteza, e emergiria mais forte do que antes. E assim, ao me levantar da cadeira, apoiando as mãos trêmulas na borda da mesa do Lars, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma: essa surpresa pode ter sido deles, mas a história ainda era minha para contar. Freya pode carregar uma nova vida dentro dela, Lars pode ter escolhido um caminho longe do passado, mas Cari aos 45, ainda estava aqui, ainda respirando, ainda sentindo, ainda calculando. E os próximos passos, eles seriam deliberados, medidos e inesquecíveis. Antes de continuarmos, quero dizer, se você já passou por coração partido, traição ou pelo choque de uma notícia inesperada, lembre-se de que você não está sozinho. Por favor, inscreva-se e acompanhe enquanto eu compartilho minha jornada. Tem muito mais nessa história, e eu prometo que vai ser uma montanha-russa que você não vai querer perder. Meu nome é Cari, tenho 45 anos, e essa é a minha história. A história de um amor perdido, traição revelada e uma jornada por emoções que eu nunca imaginei que enfrentaria. Isso é só o começo, e acredite, as coisas vão ficar muito mais complicadas do que você pode imaginar. Eu respirei fundo, tentando acalmar a tempestade que rugia dentro de mim. Apenas momentos atrás, as palavras de Lars haviam me atingido como um vendaval de inverno: ela está grávida. As sílabas ecoavam em meus ouvidos, e eu sentia meu pulso latejando em cada canto do escritório. Eu queria desviar o olhar, fugir, mas meus olhos estavam grudados nele. Eu precisava ver seu rosto, o homem em quem eu havia confiado um dia, o homem que havia compartilhado décadas da minha vida. O que eu realmente significava para ele. E, mais importante, o que eu significava agora. A mão de Freya repousava levemente no braço dele, seu sorriso gentil, mas insistente, como se ela pertencesse ali naturalmente, como se já tivesse reivindicado o futuro que eu um dia imaginei para mim. Um arrepio percorreu minha espinha, não só pelo choque, mas pela fúria silenciosa que borbulhava sob minha pele. Era uma mistura estranha e inquietante de luto, descrença e uma necessidade fervente de reconquistar um pedaço da dignidade que eu sentia escorrendo pelos dedos. A presença de Helene ao meu lado era reconfortante, seus olhos firmes, silenciosamente me incentivando a respirar, a focar, a não deixar que eles vissem meu tremor.
Senti meus dedos se apertando na borda da cadeira. Minha mente corria por 1000 perguntas ao mesmo tempo. Há quanto tempo isso estava planejado? Como Lars, o meu Lars, podia seguir em frente tão facilmente, com uma mulher que eu mal conhecia, com uma vida que me excluía completamente? As paredes do escritório pareciam se fechar, me sufocando com memórias de risadas, jantares compartilhados, noites tranquilas e promessas sussurradas no escuro. Elas haviam sumido agora, substituídas por isso, essa exibição audaciosa de felicidade que não era minha. Eu queria gritar, me jogar sobre ele e exigir respostas, mas Helene colocou a mão no meu ombro, uma âncora silenciosa. Cari, ela sussurrou, observe. Escute. Não deixe que suas emoções atraiam ainda. Você precisa entender primeiro. E ela estava certa. Mesmo na minha raiva, eu entendia que precisava observar, absorver, deixar a verdade se desenrolar, guiar meus próximos passos. Eu sempre fui uma mulher cuidadosa, calculada, medida, e agora não era diferente. Os olhos de Lars encontraram os meus por um breve instante, piscando com culpa, vergonha e algo que eu não conseguia nomear. Eu via isso na forma como ele evitava meu olhar depois, na tensão sutil em sua postura, na respiração rápida antes de continuar falando com Freya. Era quase humano, quase relacionável, mas a traição ainda me cortava com uma precisão implacável. Eu queria me inclinar para a frente, capturar um fragmento do passado que compartilhamos, mas me contive. Meu coração batia rápido, mas minha mente estava mais afiada do que nunca. Freya, alheia à tempestade interna que ela havia desencadeado, e o baixinho de algo que Lars disse. Soava como música para qualquer um, mas para mim, era unhas arranhando um quadro negro, tão casual, tão íntimo, tão errado. E ainda assim, eu não conseguia ignorar a curiosidade que me roía. Como ela conseguia? Como ela o encantava tão completamente? Meus pensamentos se retorciam com ressentimento e fascinação, do tipo que te mantém grudado em uma história mesmo quando dói assistir. Peguei o olhar de Emil novamente. Ele não sabia o peso do momento, mas sentia que algo estava errado. Eu dei um aceno educado, e ele voltou ao trabalho, me deixando sozinha com a força silenciosa de Helene. Cari, ela disse, eles acham que isso é o fim para você. Mas é só o começo. Você verá coisas que eles não veem, coisas que mudarão tudo. Eu assenti devagar, percebendo que ela estava certa. A raiva sozinha não me serviria de paciência, consciência e estratégia sim. Enquanto me levantava da cadeira, minhas pernas ainda tremendo levemente, forcei um sorriso, não para eles, não para Freya, nem mesmo para Lars, mas para mim mesma. Esse era o meu momento de reconquistar um pedaço de mim, de respirar através da dor e começar a traçar meu caminho adiante. Eu não correria, não agiria de forma imprudente, mas agiria com precisão. Cada palavra, cada gesto, cada momento a partir daqui importaria. E eu sabia, no fundo, que os próximos movimentos seriam só meus para decidir. Me inclinei mais perto de Helene, sussurrando, eu nunca pensei que me sentiria tão impotente, e ao mesmo tempo tão consciente. Seus olhos brilhavam com compreensão. Isso é a chave, Cari. Consciência. Não deixe que eles a subestimem. Você tem mais força do que eles imaginam. Força. A palavra ecoava na minha mente enquanto eu observava Lars e Freya pelo canto do olho. Não havia volta para como as coisas eram, mas talvez, só talvez, houvesse um caminho adiante que eles não haviam considerado. Por um momento fugaz, permiti a mim mesma imaginar um cenário onde a verdade das escolhas deles se revelaria eventualmente, onde paciência e planejamento poderiam inclinar a balança. Meu coração acelerava, não de medo, mas de expectativa. E essa expectativa, esse suspense, me mantinha enraizada no momento, relutante em virar as costas, em fechar os olhos, em deixar a história se desenrolar sem que eu a testemunhasse por completo. Se você está assistindo isso e já sentiu o ferrão da traição, o abalo inesperado que destrói a vida que você achava conhecer, pare um momento e curta este vídeo. É um gesto pequeno, mas nos lembra que mesmo em momentos de caos, somos vistos. E agora, deixe-me continuar, para que você sinta exatamente o que eu senti,
passo a passo, enquanto o dia se transformava em um redemoinho de emoções que eu nunca esperei sobreviver. Helene sugeriu que eu me sentasse perto da janela, me dando um momento para organizar meus pensamentos enquanto mantinha a visão da cena se desenrolando. Lars se inclinou mais perto de Freya, sua mão roçando a dela, e eu senti aquela pontada aguda de perda, a dor que só vem quando a vida que você imaginou é substituída bem diante dos seus olhos. Eu me lembrava de cada aniversário, cada conversa madrugada adentro, cada esperança compartilhada. Tudo parecia roubado, como se o tempo em si tivesse conspirado contra mim. No entanto, mesmo nesse turbilhão de emoções, senti a clareza emergindo. Percebi que isso não era simplesmente uma história de traição, era uma história de resiliência, de observar, de aprender, de entender as profundezas do desejo e do medo humanos. Cada sorriso, cada olhar, cada palavra sussurrada entre Lars e Freya adicionava camadas à narrativa da qual eu agora fazia parte, querendo ou não. Minha mente vagava por possíveis desfechos, cenários que eu poderia antecipar, maneiras de reconquistar algum controle. Mas mesmo na estratégia, permiti a mim mesma sentir, experimentar verdadeiramente o coração partido, o choque, sim, o vislumbre de esperança de que talvez, só talvez, os dias vindouros pudessem se desenrolar de uma forma que eu nunca esperava. A presença de Helene me lembrava que mesmo na traição, podemos encontrar aliados, e mesmo no desespero, podemos encontrar coragem. E assim eu observei. Escutei. Calculei. Cada gesto, cada olhar, cada risada se tornava uma pista, uma peça do intrincado quebra-cabeça que agora era minha vida. Isso não era o fim, era o começo de um capítulo que eu navegaria com graça e força. E eu sabia, com uma certeza firme, que quando o momento chegasse, as escolhas que eu fizesse ecoariam muito além desse escritório, muito além do choque desse dia, moldando o resto da minha vida de maneiras que eles nunca poderiam prever. As horas pareciam se estender infinitamente enquanto eu permanecia junto à janela, observando em silêncio as vidas que um dia se entrelaçaram com a minha, agora se separando de maneiras que eu mal conseguia compreender. Lars e Freya não faziam ideia da tempestade que se instalara dentro de mim, uma tempestade carregada de dor no coração, confusão e um crescente senso de propósito. Cada gesto que trocavam, cada sussurro e risada, parecia uma peça de um quebra-cabeça que eu estava decifrando aos poucos, revelando verdade sobre lealdade, amor e a resiliência de uma mulher que aprenderá a sobreviver. Helene ficou ao meu lado, sua presença calma um lembrete constante de que eu não estava sozinha. Cari, ela disse baixinho, você viu tudo. Agora, confie em si mesma. Os próximos passos vão definir o resto da sua vida. Suas palavras foram um bálsamo para meus nervos à flor da pele. Percebi então que o poder que eu temia ter perdido nunca havia desaparecido de verdade. Ele apenas estava adormecido, esperando o momento em que eu o reclamasse de volta. Fechei os olhos por um instante, deixando o peso dos 45 anos se acomodar. A vida me deu alegria, tristeza, esperança e decepção, muitas vezes em sucessão rápida. Mas eu resisti, sobrevivi e aprendi. Agora, diante da realidade inegável da nova vida de Lars e da presença de Freya nela, entendi algo profundo: minha história não tinha terminado. Ela nunca poderia terminar enquanto eu permanecesse desperta para as verdades ao meu redor e conectada à minha própria força. Enquanto o sol da tarde lançava sombras longas pelo chão do escritório, senti uma mudança sutil dentro de mim, uma determinação silenciosa, mais afiada que qualquer raiva que eu havia sentido antes. Isso não era sobre vingança do jeito que os filmes contam, era sobre autorrespeito, clareza e reconquista de uma identidade que quase fora engolida pela traição. Eu não deixaria que a dor me definisse. Não permitiria que as escolhas dos outros diminuíssem meu valor. Em vez disso, eu me ergueria, observando cada detalhe, cada nuance, até que chegasse a hora de agir, não de forma impulsiva, mas deliberada, com precisão e propósito. Emil passou mais uma vez, sua curiosidade passageira, mas vi em seus olhos o reflexo do que eu já sabia. A vida segue em frente, mas os observadores, os pacientes, os firmes sempre encontram o caminho até a verdade. E eu, Cari, 45 anos, tinha paciência e resiliência em abundância. Ao anoitecer, finalmente saí do escritório, carregando comigo uma mistura de tristeza e força silenciosa.
Freya e Lars ficaram lá atrás, entrelaçados no novo capítulo deles, sem saber que eu havia testemunhado cada momento, cada interação sutil. Caminhei pelas ruas devagar, sentindo o ar fresco no rosto, cada respiração um lembrete da minha sobrevivência, da minha autonomia e da vida que ainda comandava. Fui pega de surpresa, sim, mas não estava derrotada. Pensei em Helene, que ficou ao meu lado de forma quieta porém poderosa, e senti uma gratidão mais profunda que palavras podem expressar. E no silêncio daquele passeio, enquanto o sol se punha no horizonte, eu sorri, não por Lars, não por Freya, não por ninguém mais, mas por mim. Eu enfrentei a tempestade, observei as verdades e redescobri uma força que quase havia esquecido. Minha história era minha para contar, minha para viver e minha para moldar. E assim, meus queridos amigos, a história termina aqui, não com amargura, mas com clareza, coragem e um coração ainda aberto para o futuro. A vida tem um jeito de nos testar, de nos mostrar as profundezas da traição, a intensidade da dor no coração e a resiliência silenciosa que define quem realmente somos. Eu saí desse dia não quebrada, não derrotada, mas mais sábia, mais forte e pronta para o que quer que o próximo capítulo reserve. Se essa história te tocou, ou te lembrou do poder da paciência e da força diante da dor no coração, por favor curta este vídeo, compartilhe seus pensamentos nos comentários e se inscreva para continuar comigo enquanto eu sigo compartilhando histórias de amor, de vida e da notável resiliência que carregamos dentro de nós. Meu nome é Cari, tenho 45 anos, e esta é a história de um dia que nunca vou esquecer, uma história de choque, traição e, no final, autodescoberta. Obrigada por escutar, e lembre-se, mesmo nos momentos mais difíceis, sua força está sempre ao seu alcance.